Bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar, apresentar e fazer breves comentários sobre mais um bom livro que a gente chamou de Sextou com Livros aqui no canal. O livro de hoje é especialíssimo, é O Pobre de Direita, de Gessé Souza. Esse livro, a história pessoal minha com ele, é que o autor, o Gessé Souza, ele esteve aqui na Bahia, não é? Primeiro uma ressalva que eu esquecendo, estou gravando dentro de casa porque na verdade a gente não pode gravar na praia, que está uma chuva imensa nesses últimos dias aqui na Bahia. Essa semana foi chuva direto, torrencial, vários problemas para a cidade de Salvador e outras cidades da Bahia, você deve ter acompanhado aí pela mídia. Muito bem, voltando ao livro, que é o que interessa, o autor, Gessé Souza, lançou esse livro, ia lançar na verdade, né? Esse livro aqui, fazendo a noite de autógrafo, no dia 6 de novembro agora, desse mês, né? E aí eu me desloquei até lá, né? Foi no shopping, uns 40, 50 quilômetros da minha casa, que eu moro bastante longe, assim, do centro de Salvador, né? E aí chegando lá, no desavisado, tinha uma placa que o lançamento tinha cancelado, mas felizmente pelo menos o livro estava lá para comprar, né? Eu comprei, li esse livro, vou comentar com vocês hoje. Comprei outro e mandei para um ex-aluno meu, Cláudio, lá de Brasília, né? Ele mora em Brasília, foi aluno meu de matemática no tempo que eu dei aula lá muitos anos atrás. E aí ele gosta também de ler, e eu mandei esse livro de presente para o Cláudio, e esse eu vou dar para meu irmão Marden. Assim que terminar de ler, conseguir encontrar com ele agora no Natal, eu vou dar de presente para ele, que eu sei que ele gosta. E eu sei que ele já fez a primeira crítica, que é justamente O Pobre de Direita, é o nome do livro, né? E a gente que mais sabe que o pobre, infelizmente, é o que mais vem poder ler esse livro por várias questões, né? E principalmente econômica. Muito bem, Gessé Souza, né? Ou Gessé de Souza, quem é o autor deste livro, né? O Gessé, o nome completo dele é Gessé José Freire de Souza. Ele nasceu em Natal, em 1960. Então ele é o meu contemporâneo, né? Eu nasci em 59, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu. O Gessé Souza, ele é sociólogo, advogado, professor universitário, escritor e pesquisador dos mais famosos brasileiros. Ele é considerado hoje o maior sociólogo brasileiro do século XXI, veja, não é pouca coisa, né? As áreas de interesse de Gessé Souza são pensamento social brasileiro e estudo técnico-empírico sobre a desigualdade e as classes sociais no Brasil contemporâneo. Ele já produziu mais de 20 livros que foram traduzidos em português, inglês e alemão, entre outras línguas. Dele eu li 3 livros, né? Eu vou citar 5 aqui, 3 dos quais eu li. Eu coloquei os que para mim tem mais destaque, né? Mas tem vários outros livros dele. Então tem A Ralé Brasileira, A Radiografia do Golpe, A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho, e esse que eu estou comentando hoje com vocês, que é O Pobre de Direita. Desses 5 que eu coloquei aqui, eu li o Radiografia do Golpe, A Elite do Atraso e obviamente esse que eu estou comentando hoje, O Pobre de Direita, que foi o último que eu li, né? Inclusive aqui eu comentei, pelo menos o Elite do Atraso, eu tenho quase certeza que eu comentei. Esse canal já está com 4 anos, toda semana tem um livro para comentar, eu não lembro mais direito nem com os livros que eu já comentei, mas foram vários. Muito bem, uma breve história de Gessé aqui, bem rapidinho, para vocês terem conhecimento um pouco mais de coisas a respeito dele, que vale a pena. É que em abril de 2015 ele foi convidado pela presidenta Dilma, na época, né, para comandar, né, para dirigir o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele ficou 1 ano e pouco só, porque quando foi em 2016 teve o impeachment, ele foi uma das pessoas que ele mais levantou a bandeira contra o impeachment de Dilma, né, e quando assumiu Michel Temer, ele pediu demissão do IPEA. Teve essa breve passagem no IPEA. Muito bem, ele é graduado em Direito pela UNB, então ele é meu colega também, mas não fizemos Direito junto, eu sei disso, porque eu saberia, né, uma pessoa como Gessé, eu lembraria dele, né? Fez mestrado em Sociologia também na UNB e doutorou-se em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, país onde ele obteve a livre docência na mesma disciplina, ou seja, Sociologia, na Universidade de Flensburg. Ele fez pós-graduação em Filosofia e Psicanálise na New School of Social Research em Nova York, nos Estados Unidos. E atualmente ele é professor da universidade, ele é professor titular da Universidade Federal do ABC.
E ele é professor também do ICL, né? Instituto de Conhecimento Liberta. Inclusive ele vai participar de um programa de pós-graduação que foi lançado essa semana em convênio com a outra Universidade de São Paulo. Muito bem, esse é o autor Gessé de Souza, né? Ou Gessé Souza, como ele gosta mais, parece, de ser chamado. Muito bem, o livro em si, gente, é uma beleza, sabe? E é sempre assim, os livros dele que eu leio, eu acho bacana, porque é sempre quebrando paradigmas, sabe? É um sujeito assim, meio revolucionário nesse sentido também, no modo de pensar, sabe? Então o livro dele, bem resumidamente, só para pincelar o prefácio, o sumário, desculpa, e dar uma pincelada em algumas partes dele que eu reservei aqui, que eu acho que vale a pena colocar nesse vídeo. Ele tem um prefácio que é tudo escrito por ele, né? O prefácio foi só economia, tolinho. O título do prefácio já é meio instigante, né, gente? A introdução ele fala ele deu um subtítulo de A Síndrome do Coringa. E ele desenvolve o livro em 4 capítulos. O primeiro ele fala dos Estados Unidos. Os Estados Unidos como espelho do mundo, e faz uma análise profunda da história dos Estados Unidos, né? Recente, principalmente. Aí ele fala da singularidade americana, a produção do consentimento, da produção do consentimento à construção da extrema-direita. São os subcapítulos, né? No segundo capítulo ele fala as raízes históricas da extrema-direita no Brasil, a construção do pacto antipopular e o falso moralismo da corrupção. Fala ainda sobre a guerra moral entre as classes e o pobre remediário e a manipulação de sua fragilidade social. No capítulo seguinte, que é o branco pobre do sul do país e de São Paulo e o preconceito regional do Brasil, ele toca numa ferida que foi exposta agora, né, nas últimas eleições presidenciais. Então ele fala da substituição do racismo racial pelo racismo regional, essa briga norte-sul que a gente vê até hoje no Brasil, infelizmente. Ele faz entrevistas, né, várias entrevistas, né, nesse capítulo, com o branco pobre do sul e de São Paulo. É de cair o queixo, gente. Ele pega pessoas de várias faixas populares, né, e vários setores da população, de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e faz entrevista com eles, né, assim como faz outras no outro capítulo. Agora, o interessante é que ele coloca os nomes lá e não diz que os nomes são fictícios, não. Eu tenho uma curiosidade imensa de saber se aquele nome que ele colocou lá dos entrevistandos são realmente verdadeiros ou não. Eu acredito que não, porque o negócio é bem pesado, sabe? Fala da vida das pessoas, como é que eles, até onde eles chegaram e por que eles votaram no inominável, né? Aí depois ele analisa essas entrevistas no capítulo 3. No capítulo 4, desculpa, ele fala do negro evangélico. Rapaz, é de arrepiar. Os subcapítulos são a contra-revolução evangélica e seu sentido social e político. Deus e o Diabo na Terra do Sol. E entrevista com o negro evangélico, vários negros e negras evangélicos, sabe? É um negócio assim fantástico, e faz uma análise dessas entrevistas. E na conclusão, ele colocou o título de O Vingador dos Bastardos. Muito bem, eu vou dar umas pinceladas aqui dentro desse capítulo, desse livro, porque não tem como, eu achei importantíssimo conversar e colocar, deixar até registrado aqui em vídeo essas passagens do livro. Então, logo no início, no prefácio, né, que ele chama de, olha só, o prefácio, como eu disse, nunca foi só economia, tolinho, ainda coloca uma exclamação. Olha esse pedacinho aqui, não vou ler tudo, não tem como, né? Mas só um pedacinho para vocês vejam como é interessante o pensamento dele, e é fora da curva, né? Normal, vocês vão ver que é. Porque a gente pensa logo em economia, mas não é só economia, ou o âmago da questão não é econômico. Olha como ele diz aqui, ó. As pessoas têm como razão última de sua ação social a dimensão moral, ou seja, a luta por reconhecimento social que garante autoestima e autoconfiança para cada um de nós. Sem isso, ninguém se levanta da cama para fazer qualquer outra coisa. Somos todos seres frágeis e vulneráveis e somos, portanto, construídos pela visão positiva ou negativa que a sociedade possui de cada um de nós. Como essa necessidade é mais primária e importante do que qualquer outra, é a partir do que devemos nos inquirir, é a partir dela que devemos nos inquirir, muito especialmente as pessoas aparentemente agem sob a ética da utilidade econômica contra os seus melhores interesses. Então, assim, vejam que ele começa a mudar o foco do pensamento, né? Veja que coisa interessante. Aí, na introdução,
que ele chama também provocativamente como a síndrome do Coringa, olha o que ele coloca aqui, que coisa bacana. Ele diz assim, ó: também é necessário assimilar que a experiência da humilhação é a mais fundamental para a dor e miséria de um ser humano. Afinal, como sabia Hegel melhor do que ninguém, o nosso comportamento não é determinado por necessidades econômicas, como acreditam tanto o liberalismo quanto versões do marxismo. Ou seja, ele critica o marxismo logo no início, na introdução do livro. Ele é determinado pela nossa necessidade mais básica de todas, o reconhecimento social da nossa dignidade e singularidade. Sem isso não temos autoestima, e sem autoestima, propiciada por uma ideia positiva sobre si, a qual é sempre mediada pela preocupação dos outros sobre nós, já entramos derrotados na competição social. Não à toa, as doenças da época são a depressão e o alcoolismo, causados quase sempre pela falta de autoestima e autoconfiança. Então vocês percebam que é um viés psicológico, né? Não é à toa que ele tem formação nessa área também, e é muito bacana para a gente ver outro lado, né? Vou pincelar mais 2 pedacinhos aqui, que eu não tenho como não fazer um vídeo sem essas partes que eu estou colocando para vocês desse livro, pelo menos para mim, né? Então, logo no capítulo 2, que são as raízes históricas da extrema direita no Brasil, olha o que ele coloca, e eu vou colocar aqui e lembrar que, assim como nos outros livros, ele tem a coragem e a competência de criticar um Gilberto Freire, de criticar um Raimundo Faoro, de criticar um Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda. São grandes escritores, grandes sociólogos, grandes pensadores, grandes filósofos brasileiros. E Gessé critica todos eles, mas com base, não é uma coisa à toa. Então, desde os outros livros que eu falo isso. E uma coisa também que ele deixa na base, ele fala várias e várias vezes a realidade, né? Outra coisa, não nesse sentido, é que toda vida, e ele cita Getúlio, e ele cita Jean Goulart, ele cita Lula, que todas as vezes onde você tem um grupo político que toma o poder e tenta fazer, ou pelo menos tenta ou faz alguma coisa a favor dos desfavorecidos, que é exatamente o pobre, não só de direita, há um golpe. Ou um golpe ou uma tentativa de golpe, que é o que a gente viu agora, recentemente no país aqui com Lula, não é verdade? E ele sempre ressalta isso, o Gessé nesse livro e nos demais livros dele. Mas nessa parte que eu queria ler para vocês rapidinho, que são as raízes históricas da extrema-direita no Brasil, ele diz assim, uma parte: é interessante observar que a novidade de Bolsonaro foi abrir uma caixa de Pandora que já existia, em silêncio entre nós. Daí o sucesso retumbante que o levou à presidência. Por conta disso, é decisivo compreender os sentimentos e ansiedades que pré-existiam a ele e vão continuar a existir mesmo sem ele. Bolsonaro não agiu no vazio. Ele acordou ideias e sentimentos adormecidos que vieram para ficar. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, essas ideias e sentimentos seculares são todos derivados do racismo primordial contra os negros escravizados e seus descendentes. Tem gente que se incomoda quando dizemos que todos os nossos males se devem, ao fim e ao cabo, ao racismo. Afinal, pensam muitos, nem tudo é racismo. Essa crença tem a ver com uma percepção superficial do racismo racial, que ele chama, entre aspas, que não leva em conta suas máscaras culturais levantadas, inventadas para continuar vivo, fingindo que morreu. É exatamente isso que acontece no nosso país, pelo menos, né? Para isso, o caminho brasileiro para a permanência do racismo é ainda mais insidioso que o americano. Ele detona isso. Ó. Como os americanos optaram por um racismo explícito, condenando os negros a guetos, a resistência ao racismo foi construída pela luta diária, vivida e experimentada por todos os oprimidos, lá nos Estados Unidos. No Brasil, como já discuti em detalhe em outro livro, foi o racismo, como o racismo construiu o Brasil, outro livro dele, né? No Brasil foi construído um racismo cordial, que finge não ser racista. Não é à toa que a construção do racismo cordial tenha se dado exatamente nas décadas entre 30 e 40, 1930 e 1940, sob o impacto da Revolução Cultural do Varguismo.
Foi Getúlio Vargas, inspirado especialmente pelas ideias do bom mestiço de Gilberto Freire. Aí ele começa. Quem ousou combater o racismo explícito, tão dominante tanto na sociedade quanto no mundo intelectual, e construiu uma autoimagem distinta do Brasil, celebrando as origens africanas ao invés de estigmatizá-las. É em Vargas que o Brasil passa a ser pensado como um país do samba e do futebol praticado por negros. Esse tipo de afirmação popular é fundamental. A mensagem do povo pobre negro é mais ou menos o seguinte: você não é o lixo da história que sempre contam para o que você era. Ao contrário, você tem virtudes e pode desenvolver todo o seu potencial. E por aí ele vai. E ainda nesse capítulo, para vocês terem ideia, ele fecha, na verdade, esse capítulo chamado As Raízes Históricas da Extrema-Direita no Brasil, com o seguinte trecho. Se a necessidade de utilidade econômica fosse o motivo da ação das pessoas, olha que pensamento interessante aí, que a gente raramente vê isso, raramente. Ele diz assim, ó, se essa necessidade de utilidade econômica fosse realmente o motivo de ação das pessoas, um bilionário que possuísse $1 bilhão, quantia que o permitiria acesso imediato a todos os bens de consumo existentes, não teria qualquer interesse em passar a vida aumentando o seu patrimônio, que é o que a gente vê, né? No entanto, quem tem $1 bilhão quer 2, quem tem 2 quer 3, e assim por diante. É assim que acontece na vida real. Obviamente, o motivo não é carência econômica ou dificuldade de acesso a bens. Óbvio. Os bilionários competem mundialmente para ver quem tem mais zeros na sua conta, embora seja dinheiro que eles jamais terão condições de consumir. A aparente irracionalidade da busca incansável por riqueza é explicada por razões morais e não econômicas, porque a riqueza em si é uma marca de distinção social que cria a sensação de que o bilionário é especial e que merece todo o nosso respeito. A corrida para o dinheiro, como fim em si, é uma corrida que só se pode ser explicada pela necessidade de todos de distinção e reconhecimento social. Veja que pensamento totalmente diferente, né? Fora do normal. É apenas o aumento da autoestima e do reconhecimento social que a riqueza provoca, que pode explicar a busca incessante e sem limites por dinheiro. Isso acho que não é só dos bilionários, né, gente? É interessantíssimo. Então, para fechar esse vídeo, que já está com mais de 10 minutos aqui, eu acho que eu vou chegar aos 20, que não tem como, esse livro é fantástico. Eu vou falar um trechinho só da conclusão, e a conclusão ele dá o nome de O Vingador dos Bastardos, né? A gente imagina quem seja esse Vingador dos Bastardos, né? E aí ele cita assim, rapidamente, ele cita até um filósofo canadense chamado Charles Taylor, que vai no mesmo sentido desse raciocínio dele, também, que eu não vou citar aqui o trecho, porque é grande, mas ele fala desse filósofo canadense na conclusão do livro, e ele diz mais ou menos assim, ó, o que comanda o nosso comportamento prático são as nossas necessidades morais e não econômicas. É, portanto, a partir delas que poderemos compreender a intensidade da entrega de certos segmentos sociais ao bolsonarismo. Nós somos, na verdade, seres morais, no sentido em que todos somos dependentes do julgamento que a sociedade faz de cada um de nós. É esse julgamento que decide se somos aceitos ou rejeitados pelos outros. O que o não reconhecimento social causa é a impossibilidade de se construir autoestima e autoconfiança. Sem autoestima, ele repete aqui no final do livro, né? Não nos levantamos da cama pela manhã e somos assolados pela insegurança emocional e pelo desespero. Esse foi o mundo criado para os negros do nosso país. Quer dizer, rapaz, eu recomendo fortemente um livro desse, gente, sabe? É um negócio assim bacana, muito bacana, e que vale a pena ser lido. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Desculpe como o vídeo ficou o dobro do normalmente aqui nesse canal, que eu faço vídeo de 10 minutos, esse ficou 20, mas não tem como, né? Um livro desse é atualíssimo, sabe? A gente está lendo o dia a dia do nosso país, né? O dia a dia do mundo, sabe? Eu recomendo fortemente, quem gosta de ler, mesmo que não goste, leia que vai gostar, esse livro de Gessé Souza. Tudo bem? Por favor, coloque aí o sininho para receber as notificações, comente o que desejarem, né? Curtam o vídeo e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda. Um bom dia para todos vocês.